Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. E hoje nós vamos estudar aí um pouquinho sobre contas, grupos de usuário e compartilhamento de arquivos nos ambientes Linux e Windows. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Então, olha só, contas, grupos de usuário, compartilhamento de recursos, permissões de arquivos, seja no ambiente Windows 10 ou no ambiente Linux, né? Então, hoje é o que nós vamos aprender a respeito disso. E, antes de mais nada, deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Você que ainda não conhece o meu trabalho, pode conhecer me seguindo lá no Instagram, né? Você vai ver um pouquinho mais da minha história como professor de informática. Se você quer ver como que é a didática das minhas aulas, quer conhecer um pouquinho das minhas aulas gravadas, você pode visitar lá o meu canal no YouTube, se inscrever, Fábio Augusto Informática. E deixo também aí meu WhatsApp para que você possa trazer sugestões, dúvidas ou elogios, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir então adiante, conhecendo um pouquinho sobre o porquê que é importante criar usuários no sistema operacional, seja ele qual for. Então, olha lá. Criar usuários no ambiente Linux. Então, por que é importante criar usuários no ambiente Linux? Por que é importante criar usuários no ambiente no Windows? Então, olha só, gente. A primeira coisa que a gente precisa definir é justamente o porquê que os usuários são importantes. Primeiro, porque nós conseguimos controlar, de certa maneira, como que esses usuários podem, no caso, trabalhar dentro do sistema operacional. E aí, quando a gente tem esse tipo de limitação, você tem um controle, né? Você tem uma segurança a respeito dos assuntos que estarão ali presentes. Então, olha só, vou aparecer aí para você. Quando a gente faz uma conta de usuário, esse usuário, por sua vez, ele vai ter ali as suas permissões. Quais são as permissões que ele pode ter dentro do sistema operacional? Ele pode ter permissões de leitura, ele pode ter permissões de gravação, ele pode ter permissões, por exemplo, de mexer nas configurações ou não. Tudo isso daí é importante. E dentro do Linux ele traz exatamente essa característica, é a tal da exigência de ter dono, né? Então eu preciso ter um dono ali para poder funcionar, certo? Beleza. Saindo da tela aqui, voltando para cá, olha só o que acontece. Bom, a partir do momento que a gente tem ali, no caso, a presença de um usuário, a característica do Linux é justamente essa: restringir ou permitir o acesso e o uso de determinados recursos. Então, quando você tiver aqui a oportunidade de criar um usuário, você vai definir ali, inclusive, qual que é a característica desse usuário, que é o que a gente vai ver já adiante. O porquê criar, a gente já entendeu. Uma das características da criação do usuário é justamente fazer a restrição ou permitir recursos. Mas também, por outro lado, é fazer com que esse usuário tenha uma conta pessoal, que ele possa, ali no caso, ter o seu próprio espaço, para que ele possa personalizar o seu sistema com as suas características, né? O fato dele trazer ali, por exemplo, a possibilidade de mexer no seu desktop, fazer com que o seu desktop tenha ali, no caso, a característica de ter, né, um fundo diferente. Então, ele vai trazer essas características. Então, é uma das possibilidades de eu ter ali vários usuários dentro do meu sistema. Beleza? E aí, olha só, vamos entender como é que funciona, então, esse controle. Então, entendendo o controle de usuários dentro do Linux. Primeiro, para que eu possa criar, gerenciar ou até mesmo eliminar contas de usuários no sistema operacional Linux, é necessário que eu esteja logado no sistema como administrador, o superusuário, né? No caso, esse administrador, ele vai poder fazer com que essas contas sejam manipuladas. Inclusive, eu posso até trocar o tipo de conta do usuário, fazendo com que ele seja de administrador para padrão.
desde que eu seja o superusuário, tá? Então, uma das características que a gente tem é justamente esta, né? Eu preciso ser o superusuário, o administrador do sistema, para poder manipular essas contas. Um usuário comum, ele não tem acesso a esse tipo de configuração, porque se tivesse, seria uma bagunça, né? Inclusive, eu coloco isso aqui para você, olha lá. Imagina só como que seria a segurança do sistema. Ela ficaria o quê? Completamente comprometida. Então, por isso que somente o administrador pode fazer esse tipo de ação. Beleza? Agora, olha só. Dentro do sistema Linux, eu também posso criar grupos e colocar esses usuários para fazer parte desses grupos. E aí eu posso definir essas permissões para o grupo. Como é que funciona? Olha lá. Gerenciamento de grupos. Então, eu posso lidar com grupos dentro do Linux, fazendo com que usuários sejam acrescentados ao grupo. Então, eu posso adicionar o usuário ao grupo através de comandos no Linux. Então, lá no ambiente shell, né, onde você pode digitar os comandos, você tem aqui, ó, add group. O que ele vai fazer? Ele vai acrescentar. Funciona de maneira igual ao comando add user. Inclusive, algumas opções são as mesmas. No entanto, obviamente, ele cria grupos ao invés de usuários. Então, eu vou criar um grupo e depois que eu criei esse grupo, eu posso acrescentar novos usuários. Existe a possibilidade de apagar o grupo, ó, o grupo del group, serve para eliminar grupos do sistema. Então, você está vendo aqui alguns exemplos de comandos que a gente tem presentes. New group, esse comando é possível mudar o grupo de usuário, ou seja, eu tiro ele de um grupo para que ele possa fazer parte de outro, né? Então é uma característica que a gente tem deste comando. E os grupos usuário. Aí no caso, se eu coloco groups Fábio, eu vou ver quais são os grupos ao qual o usuário Fábio faz parte. Beleza? E aí, dentro do ambiente Linux, como que eu faço para fazer com que um novo usuário seja cadastrado, né, no ambiente gráfico? É o que eu vou mostrar para você agora. Você vai acompanhar comigo aqui neste momento. Vamos lá ver? Então, olha só, você está vendo aí a minha tela do Linux, né? Aqui você está vendo a distribuição Ubuntu, tá? E para fazer esse tipo de ação, eu tenho que vir nas configurações do sistema. Clicando nas configurações do sistema, ele vai abrir aqui, inclusive, ó, contas de usuário. Eu clico em contas de usuário. Uma vez clicado em contas de usuário, ele vai mostrar a minha conta, no caso, como administrador. Eu vou desbloquear, ele vai solicitar a minha senha aqui de acesso do sistema. Eu digito a senha e automaticamente já está liberado. Neste caso, eu clico aqui no sinalzinho de mais e posso criar uma outra conta. Essa conta, por sua vez, eu posso colocar o nome completo e o nome do usuário e definir, por exemplo, que tipo de conta que vai ser criada. Se é um usuário padrão ou se é administrador. No caso de um usuário padrão, posso criar aqui a conta do Heitor, certo? E o nome do usuário vai ser Heitor mesmo. Eu adiciono e aí ele já traz ali o Heitor como um usuário do sistema Linux, mas com o tipo de conta padrão. Eu, sendo administrador do sistema, eu consigo ver algumas características aqui, ó. Como, por exemplo, se a conta ela já teve algum tipo de início, se ela foi acessada. Inclusive, eu consigo ver o último login. Existe, inclusive, a possibilidade de ver aqui, ó, o início automático de sessão. Se eu deixar isso aqui marcado, automaticamente a sessão do Heitor vai se iniciar automaticamente, né? Então, e eu tenho também a possibilidade de exibir o histórico de todas as ações que o Heitor fez aqui, ó, dentro do computador. Então, como eu acabei de criar o usuário, né? Então tá aqui, não tem nada de informação a respeito do Heitor. Beleza? E aí, ó, todas essas ações podem ser feitas aqui através das configurações do sistema. Ok? E como que eu faço para excluir o usuário, professor? Da mesma maneira. Eu venho aqui no Heitor e clico no sinal de menos.
Ele vai perguntar se eu quero manter os arquivos do Heitor, se eu quero deletar também. Então, está aqui a opção de manter e está aqui a opção de deletar. Eu vou deletar os arquivos porque não tem nenhum arquivo do Heitor e automaticamente o Heitor já foi ali no caso, né, eliminado do sistema. Ok? Muito bem. Em relação às permissões, como é que eu posso fazer uma permissão de um arquivo, uma permissão de uma pasta? Eu posso clicar aqui em arquivos, né? Que é como se fosse o explorador de arquivos que a gente tem ali no Windows, e escolher qualquer uma dessas pastas aqui. Por exemplo, provas. Quando eu clico com o botão direito do mouse, inclusive no ambiente Linux, ele traz aqui a opção de compartilhamento de rede local. Quando eu clico aqui na opção de compartilhamento, ele vai trazer aqui para a gente, ó, algumas ações, ó, tá vendo? Compartilhar essa pasta, o nome do compartilhamento, se eu posso escrever um comentário aqui ou não, eu escrevo. Permitir que outras pessoas criem e excluam arquivos nesta pasta. Essa aqui é uma característica que a gente tem dentro desse compartilhamento, tá? Eu posso modificar ou não, né? Existe a possibilidade de você trazer aqui, ó, acesso anônimo. E aí permitir que pessoas sem conta de usuário possam acessar a informação. Eu acho isso interessante, então eu não vou fazer, certo? Clicando em propriedades, ele traz aqui as permissões. Quais são as permissões que os usuários podem ter? Então tá aqui, ó. Eu, sendo proprietário, eu posso criar e excluir arquivos. Agora, os usuários que vão fazer parte do grupo Fábio, né? Ou seja, os usuários que foram adicionados aqui no grupo Fábio, o acesso está criar e excluir arquivos, mas eu posso colocar aqui, ó, acessar os arquivos. Ou eu posso trocar apenas listar os arquivos, ou nenhum, né? Então, essas são as opções que a gente tem aqui, ó. O grupo Fábio e os outros que não fazem parte do grupo, eles podem acessar, uma vez que está compartilhado na rede? Podem, só que nesse caso eles só podem listar os arquivos, não podem ver as informações, não podem acessar, né? Então, essas são as características que a gente tem em relação às permissões. As permissões mais comuns, como a gente já sabe, leitura e gravação, né, que seria ler o arquivo e editar, né? E aqui ele traz também controle total, que seria criar novos arquivos e excluir arquivos. Ok? Beleza? Tô bem. Então, voltando para cá, galerinha, tá? A gente viu aí as características que o sistema operacional Linux tem na hora de fazer o gerenciamento dos grupos, seja através aí das teclas de atalho, seja através também, aqui de atalho, seja através dos comandos Linux, né? Pensando em teclas de atalho. Ou então, seja através de um ambiente gráfico que você viu ali que a gente pode ter o acesso. Agora a gente vai ver dentro do ambiente Windows, como que isso pode ser feito. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Bom, dentro do ambiente Windows, olha só como que vai funcionar. Podemos gerenciar os usuários fazendo uso do seguinte, do gerenciamento do computador. Como que eu faço o gerenciamento do computador no Windows? Você tem que acessar, clicando com o botão direito do mouse na opção Este computador, você vai ter ali a opção de gerenciar. E aí você consegue acessar a área de gerenciamento do computador. Já já eu mostro isso aqui para vocês, tá? Bom, olha só o que nós temos aqui. Nós temos o seguinte, ó, recursos compartilhados que estão disponíveis para o usuário e grupos são diferentes do recurso que precisam ser protegidos contra o uso não autorizado. Como assim? Imagine o seguinte, ó, recursos compartilhados estão disponíveis, mas eu posso também definir quais as permissões que cada usuário pode ter dentro daquele ambiente, seja ali na pasta, seja ao arquivo, tá? Por exemplo, no modelo de controle de acesso, usuários e grupos,
que também são chamados de entidades de segurança, inclusive é importante você saber disso. Ó. O que é uma entidade de segurança? Justamente usuários e grupos que podem, ali no caso, ser beneficiado com algum tipo de permissão. Então, ó, as entidades são representadas por CIDs. O que significa CIDs? Identificador de Segurança Exclusivo. Então, é uma sigla em inglês. Eles recebem direitos e permissões que informam ao sistema operacional o que cada usuário e grupo pode fazer. Cada recurso que a gente tem presente dentro do sistema, ele tem um proprietário. E esse proprietário, por sua vez, pode conceder permissões a essas entidades de segurança. Então, durante uma verificação de controle de acesso, essas permissões são examinadas e vai determinar para cada entidade de segurança o que ela pode acessar ou o que ela não pode acessar. Beleza? Vamos ver como que a gente faz para acessar isso diretamente no ambiente Windows. Beleza? Bora lá. Vou aqui engatilhar o Windows para a gente ver. E você vai acompanhar comigo aí na tela. Aí você está vendo o Windows, né, na versão 10. Eu vou abrir aqui o explorador de arquivos, clicar com o botão direito do mouse em cima de este computador e ir na opção gerenciar. Quando eu clico em gerenciar, ele vai abrir uma janela igualzinha a que a gente acabou de ver lá no nosso slide, tá? Uma vez que a área de gerenciamento fica disponível, aí você pode, no caso, adicionar novos usuários, você pode criar novos grupos, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para você poder acompanhar. Estou dando zoom aqui, ó. Você consegue ver, zoom exagerado, né? Vamos tirar aqui um pouquinho, ó. Usuários e grupos locais. Clicou aqui, ó. Então a gente já sabe que você pode listar todos os usuários que estão presentes aqui dentro desse sistema, né? No caso, a gente tem o usuário Fábio Augusto, o administrador, o convidado, né? Uma conta gerenciada, né? Que a gente tem aqui, que é Default Account. E temos aqui também o WDA, G-Utility, e também uma conta de usuário gerenciada, que você pode, aí, no caso, usar para configurações. Tá bom? Em relação aos grupos, tá aqui, ó. Eu clico aqui em grupos, você vai ver que nós temos os grupos mais comuns. Temos o grupo dos administradores, temos os grupos ali de convidados, de leitores de log, né? Operadores de assistência e por aí vai. Uma vez que os grupos estão aqui presentes, existe a grande possibilidade de você adicionar novos membros. E aí pode ser através do comando, né? Ou aqui mesmo, dentro da estrutura de usuários, eu posso definir quais são os usuários que terão acesso a determinado grupo. Por isso que a gente está numa área de gerenciamento do computador. Beleza? Fechou? Então, voltando para lá, olha só, a gente continua vendo aí quais são os itens presentes dentro do sistema operacional que podem ser ali, no caso, gerenciados. Certo? Vamos lá ver? Tá bom. Então, seguindo adiante aí, galera, a gente tem aqui, ó, como que as entidades podem se comportar. Então, a gente já comentou a respeito ali dos elementos de permissão. Então, as entidades de segurança, eles vão executar as ações que incluem leitura, gravação, modificação ou controle total. Então, esses objetos que eles citam aqui, trata-se do quê? De arquivos, pastas, impressoras, chaves de registro que ficam lá, né, dentro do registro do sistema. E aí nós temos também os recursos compartilhados, né, que podem ser utilizados através das permissões. Permite que, no caso, o gerenciador do recurso imponha um controle de acesso de algumas maneiras. Posso negar acesso a usuários e grupos não autorizados, posso definir limites bem definidos no acesso fornecido a usuários e grupos autorizados,
e temos algumas aplicações práticas que podem ser adotadas. Por exemplo, aplicações práticas. Os administradores que usam a versão com suporte do Windows podem refinar aplicativo, gerenciamento do controle de acesso a objetos e assuntos para fornecer a seguinte segurança. Quais? Proteja um número maior e uma variedade de recursos de rede contra o uso indevido. Provisione os usuários para acessar recursos de maneira consistente com as políticas organizacionais e os requisitos de seus trabalhos. Permitir que os usuários acessem recursos de uma variedade de dispositivos em vários locais. Atualize a capacidade dos usuários de acessar recursos regularmente à medida que as políticas de uma organização mudam ou conforme o trabalho dos usuários também podem mudar. Contabilize um número cada vez maior de cenários de uso, como acesso de locais remotos ou de uma variedade de dispositivos em rápida expansão, como tablets e telefones celulares. Identifique e resolva problemas de acesso quando os usuários legítimos não conseguem acessar os recursos necessários para executar os seus trabalhos. Tá? Então, galerinha, esta aqui é só uma das aplicações práticas que a gente tem, algumas, né, das aplicações práticas que a gente tem dentro do ambiente, seja num grupo ou nos usuários presentes ali dentro do sistema operacional Windows. Tá? Que tipo de permissões mais a gente pode fazer? Vamos ver? Olha lá. Permissões. Olha só. As permissões, elas podem definir o tipo de acesso concedido ao usuário ou grupo para uma entidade de objeto ou o próprio objeto. Então, por exemplo, um grupo finanças pode receber permissões de leitura e gravação para abrir um arquivo chamado payroll.dat, né? Então, esse arquivo aí, ele pode ser para alguns apenas leitura, para outros leitura e gravação, né? Então, depende de como que foi definido a permissão. E é da mesma maneira que a gente viu lá no ambiente Linux, a gente consegue fazer aqui no ambiente Windows, ok? Então, como que eu faço para definir as permissões no ambiente Windows? Vou ver aqui agora. Então, bora lá ver como é que a gente tem o perfil definido aqui, ó, no ambiente Windows. Você vai ver aqui na tela já. Então, imagina o seguinte, aqui no ambiente Windows, eu quero que essa pasta aqui, né, por exemplo, dentro de documentos, que a pasta teste tenha ali, no caso, algum tipo de controle de acesso. Então, eu posso vir aqui em conceder acesso a, aí defino pessoas específicas, eu já estou aqui, no caso, trabalhando com grupos. Por exemplo, eu posso adicionar aqui, ó, administradores. E adicionar. Automaticamente ele já adicionou aqui o grupo administradores e aqui o nível de permissão. Já está vendo aqui, ó, que os administradores, neste momento, eles têm apenas como permissão leitura. Mas eu posso colocar leitura e gravação. Então, os administradores vão ter controle total dessa pasta, certo? E aí eu clico aqui em compartilhar e a pasta vai ser compartilhada com os administradores e o usuário proprietário. Beleza? Muito bem. Aí, continuando aqui, ó, tirando o zoom, existe a possibilidade de você abrir a folha de propriedades e, através da folha de propriedades, você vem aqui nas opções de compartilhamento. Entre as opções de compartilhamento, existe o compartilhamento avançado, que uma vez que você clica aqui, você pode compartilhar, dizer o nome do compartilhamento e definir um limite de acessos simultâneos a esta pasta, né? E aí, uma vez que esse limite for superado, aí o arquivo ele vai parar de funcionar, ou a pasta vai parar de ser acessada ali, a partir daquela quantidade maior de usuários simultâneos. Beleza? E continuo aqui aplicando as permissões. Aqui no caso está para o grupo todos, independente de ser administrador ou não. E aí tá como somente leitura, mas se eu quiser eu posso definir controle total.
que é justamente o controle de todas as ações, leitura e gravação e até mesmo a exclusão. Beleza? Muito bem. Então a gente já teve uma ideia do apanhado geral de como que funciona essa história de permissões dentro do ambiente Windows e também vimos no Linux. Beleza? Então, voltando para os nossos slides, a gente dá sequência aí a mais elementos que são definidos quando a gente vai fazer ali o compartilhamento, né? Então, para qualquer objeto, você pode conceder permissões para grupos, usuários e outros objetos com identificadores de segurança no domínio, grupos de usuários nesse domínio em qualquer domínio confiável, grupos locais de usuários no computador em que o objeto reside. E aí eu coloquei para você aqui uma frase, ó. As permissões anexadas a um objeto dependem do tipo de objeto. Por exemplo, as permissões que podem ser anexadas a um arquivo são diferentes daquelas que podem ser anexadas a uma chave de registro. É isso mesmo. E quais são as formas de permissão mais comuns? Eu pus aqui para você. Ó. Algumas permissões são comuns à maioria dos tipos de objetos. Então, nós temos leitura, você está vendo aqui, ó, modificar, alterar proprietário e excluir. Essas permissões aqui são permissões até relativamente, né, importantes, que dá até para alterar o proprietário da pasta ou do arquivo. Então, ao definir permissões, você vai especificar o nível de acesso para cada grupo de usuário. Então, posso permitir que um usuário leia o conteúdo de um arquivo, enquanto o outro usuário, eu permito que leia, mas que ele faça as alterações. E, enquanto isso, eu posso impedir que outros usuários acessem, inclusive, o arquivo para que ele estiver fazendo alterações. Então, tudo isso é um controle que a gente tem em relação às permissões que podem ser dadas dentro de um ambiente em rede. Tá? Aí está aqui, ó. O que é um grupo de usuários no Windows? O que vem definir um grupo de usuários no Windows? Primeiro, a gente precisa saber que um usuário no Windows significa que ele tem uma conta de usuário. Esta conta, por sua vez, trata-se de uma conta. Pode ser uma conta da Microsoft ou não. Pode ser uma conta de usuário local. Então, ele não vai ter ali acesso a e-mail para poder buscar as informações que estão presentes nas nuvens, né, nas configurações da nuvem. Então, uma vez que você tem essa possibilidade, aí você consegue ter ali a mesma característica que você teria no seu computador pessoal. Então, você pode fazer esse tipo de mesclagem, vamos dizer assim, né? Então, ele até menciona, né, que você tem aqui, ó, também é usado para controlar os arquivos e pastas que você acessa, tarefas que você tem permissão para executar, dispositivos e recursos que você tem permissão para usar, assim por diante. Então, contas de usuário também são a única maneira de autenticar e receber autorização para usar o seu dispositivo no Windows. É dessa forma mesmo, você tem uma conta para poder ativar. Quais são os usuários? Então, aqui, ó, o administrador, o convidado e o usuário padrão. Certo? O que os administradores fazem dentro do sistema operacional? Os administradores, eles vão fazer o seguinte, eles vão ter o controle total. Essa é a primeira característica que o administrador faz. E o convidado faz? O convidado, ele tem um perfil temporário, né, que pode ser acessado, e que são excluídos automaticamente quando eles efetuam logout. Saiu, já era. As informações não ficam armazenadas. Tá? Temos ali, no caso, convidados de usuários avançados? Sim. Eles podem fazer tudo que o administrador pode. Pode até, inclusive, criar novas contas. Mas não podem alterar as configurações do grupo. Né? E o usuário comum? São pessoas que vão acessar o sistema operacional de acordo com as limitações que foram impostas pelo próprio administrador. Beleza? E agora a gente vai ver como que isso pode ser cobrado numa prova. Vamos lá ver? Olha só. Cobranças de prova.
As contas de usuário no sistema operacional Windows para desktop representam uma entidade física, uma pessoa. As contas de usuário também podem ser usadas como contas de serviço dedicadas para alguns aplicativos. São utilidades de uma conta de usuário, excesso. Então, exceto. Por exemplo, autenticar a identidade de um usuário. Eu preciso disso numa conta? Sim. Através disso eu consigo identificar o usuário. Perfeito. Autorizar ou negar acesso a recursos de domínio? Sim, uma vez que esse usuário ele faça parte de um domínio gerenciável, por exemplo, ele precisa ter acesso a esse domínio, né? Então, no caso, o administrador do domínio vai liberar esse acesso. Ligar ou desligar o computador. Eu preciso de uma conta de usuário para fazer isso? Não. Eu posso ligar e desligar qualquer computador, independente de ter conta ou não. D. Auditar ações executadas usando a conta de usuário. Sim, né? Exatamente isso é o que a gente pode fazer. Então, neste caso aqui, ó, a letra C eu marquei como verdadeiro, mas na realidade ele está falso. Então, é essa alternativa que a gente deve anotar, marcar, certo? Aí nós temos aqui, ó, mais uma característica voltada para questões de prova que envolve aí, né, esse assunto. Tá vendo? Nessa questão ele traz lá, ó, dentre as funções abaixo, todas são encontradas na opção Contas de Usuário, na categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar do painel de controle do Windows, exceto o que não faz parte da rotina do painel de controle em contas de usuário. Eu posso alterar o nome da conta? Posso, uma vez que eu tenho esse tipo de permissão, posso fazer, sim, sem problema nenhum. Alterar o tipo da conta? Posso alterar o tipo da conta de usuário padrão para administrador. Posso criar uma senha na conta? Com certeza posso. Agora, alterar documento do usuário? Eu não tenho esse acesso. Neste caso, o que está errado é a alternativa D. Vamos para mais uma questão? Mais uma questão que traz aqui para a gente, ó, algo para a gente refletir, são afirmações. Então, analise as seguintes afirmativas relacionadas ao sistema operacional Windows 10, onde no item 1 ele fala: contas de usuário do Windows 10 também podem ser usadas como contas de serviço dedicadas para alguns aplicativos. E aí, tá certo ou tá errado? No 2 ele diz: uma conta de usuário pode autorizar ou negar acesso a recursos de domínio. E 3, as contas de usuário podem ser utilizadas para auditar ações executadas no sistema operacional Windows. E aí, o que está correto? Item 1 está correto? Está correto. É isso mesmo. Item 2, uma conta de usuário pode autorizar ou negar acesso a recurso de domínio? Pode, também está correto. E aí a gente tem o item 3. As contas de usuário podem ser utilizadas para auditar ações executadas no sistema operacional Windows 10. Verdade. Então, a gente tem essa característica aí sim dentro do ambiente do Windows 10. Portanto, está correto o que está na alternativa D, trazendo os itens 1, 2 e 3 presentes ali, né, dentro da nossa questão. Beleza, turma? Então a gente viu aí um apanhado geral do que vem a ser a opção de criar novos usuários, seja no ambiente Windows, seja no ambiente Linux, e as permissões que você pode conceder dentro de pastas e também arquivos. Fechou? Então, por hora eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!